Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada. Esse é o Frêmito, podcast vascular, direto do Congresso Brasileiro de Angiologia e Cirurgia Vascular, e nós estamos recebendo o Dr. José Luiz Orlando, da Regional de São Paulo, que é cirurgião vascular, radiologista, intervencionista e membro da Sociedade Internacional de Malformações Vasculares, e ele vai contar para nós os principais pontos que ele falou na plenária agora há pouco. Dr. Orlando, seja muito bem-vindo aqui ao podcast Frêmito. Obrigado pelo convite. Eu vou começar te fazendo uma pergunta muito básica, mas que eu Sim. acho que todo vascular gostaria de te perguntar. Como eu diferencio facilmente as malformações vasculares? Então, eu acho que o sistema de classificação passou por umas fases tenebrosas aí no passado, né? Então, era muito comum você ler um livro-texto e não conseguir entender nada, e, na verdade, isso foi o que prejudicou muito o entendimento das lesões, na verdade, o diagnóstico, e depois, naturalmente, o tratamento também. Então, eu me lembro que eu estava no HC trabalhando como radiologista intervencionista ali no estágio até, e apareceu um colega e que falou assim, olha, você gosta desse assunto de malformação? Tem um livro de um tal de Mulliken, que é um cirurgião plástico, e esse livro estava esgotado, ele me trouxe o livro, era um livro original. E aí eu comecei a estudar esse assunto, porque eu também assim, tinha muita dificuldade de compreender, mas muito interesse, que acho que é um interesse que é meio que comum, a gente sempre são coisas muito diferentes, assim, raras, você acaba tendo aquela sensação de que você quer, são desafios, né, que você quer tentar vencer. E aí eu comecei a estudar o livro, entendi a classificação, e aquilo de lá para cá foi uma mudança no entendimento, e consequentemente passei a não rechaçar os pacientes, pelo contrário, eu queria ver cada vez mais, porque aquilo era uma coisa que ia me trazendo informações e casos novos e tudo mais. Então essa classificação que ela foi publicada em 82 do Mulliken, ela foi baseada numa correlação dos aspectos clínicos e evolutivos da doença com as imagens e com a histologia. Então, foi quando entrou a histologia nesse contexto, é que eles conseguiram, então, entender e diferenciar esse grupo de anomalias vasculares, que é um grupo, vamos dizer assim, que você não sabe o que é, né? Você chama de anomalia vascular, diferenciar claramente o grupo dos tumores vasculares e o das malformações vasculares. Então, isso é muito claro, muito nítido e é fácil de fazer diagnóstico, e com isso você já começa bem. Depois, dentro do grupo dos tumores, você vai ter o mais frequente, né, que são os hemangiomas. Antigamente o pessoal falava assim, tem hemangioma. Até hoje, né? Pô, isso aqui é hemangioma. Mas, na verdade, hemangioma é o tumor mais raro da infância e que é um tratamento clínico. E ele está nesse grupo dos tumores. É o mais frequente, é o tumor mais frequente da infância e é o tumor, do grupo dos tumores, é o mais frequente da incidência deles. Depois vai ter tumores intermediários e tumores malignos. Então, um exemplo de um tumor intermediário, hemangioendotelioma caposiforme, é um tumor intermediário. Depois tem os sarcomas, que são os malignos. Então, tem uma gama de nomes que, na verdade, para qualquer pessoa que tiver um interesse mínimo, é só pôr, hoje em dia, porque ela foi publicada pelo ISVA, né, que depois da publicação dele eles em Boston foram fazendo reuniões mensais, reunindo especialistas, e a partir daí surgiu, então, os congressos da especialidade, que são a cada 2 anos. Então, essa sociedade internacional, que é o ISVA, publicou a classificação, que é a que é usada internacionalmente. Então, é só colocar lá ISVA Classification, vai ver todas essas planilhas onde tem os nomes. De que ano? Então, o Mulliken publicou em 82, em 86 foi, acho que, o primeiro congresso, e aí, a partir daí, foi seguindo essa orientação de usar apenas essa classificação. E o outro lado é o lado das malformações, que seria as lesões linfáticas, venosas, arteriais, arteriovenosas, as síndromes complexas e tudo está nesse outro lado.
Então, aparentemente a situação vamos dizer assim, complexa, mas se você já olhar para essas lâminas e ver os nomes, você já começa a ver e entender por que, você já começa a avançar um pouco mais e desmistificar o assunto. Parece uma coisa tão básica, né? Mas a gente aprender a colocar a doença no lugar dela na classificação faz toda a diferença, às vezes, no tratamento, Total, né? Que te dá um norte completamente Total. diferente, né? Com certeza. Não é tudo MAV, né? Tem uma MAV. Tudo MAV, né? Tudo MAV. Deixa eu não pegar dá. o braço aqui dos tumores, então, doutor, falando do mais benigno deles, né, e do mais comum, que é o hemangioma. Você pode ensinar pra gente como tratar? Então, na As verdade, explicações o também. tratamento é clínico, né? É através do propanolol. Você identifica na criança, e até uma coisa importante é fazer esse diagnóstico correto, porque assim, a história natural do hemangioma é assim, surge nos primeiros meses de vida, então a criança pode não nascer com a lesão, mas às vezes é uma lesão inicial ali, surge nos primeiros meses de vida, cresce proporcionalmente ao crescimento do indivíduo. E, na verdade, assim, aliás, é um crescimento muito rápido nos primeiros meses de vida. Então, é a fase proliferativa do hemangioma. Aí ele estabiliza com 1 ano de idade e começa a involução que vai até 10, 12 anos. Então, assim, 60% dos hemangiomas vão desaparecer sem tratamento. Por isso que a gente tem aquele conceito, não trata. Mas o deixa que propranolol a gente evolui. dá basicamente sempre, então, numa criança com Então, hemangioma. mas aí quando se descobriu o propanolol, que deram para uma criança cardiopata e respondeu o hemangioma que ela tinha, não era o objetivo, começou a se estudar a droga, enfim. Quando se percebeu que o propanolol é uma medicação que evita essa fase proliferativa, ela contém a fase proliferativa, ao mesmo tempo, como existe uma fase de resolução, né, que é de gradativa, se você cresceu menos, você vai ter menos para evoluir. Então, essa curva do aparecimento do hemangioma, ela começou a reduzir e, na verdade, a evoluir. E aí, hoje, a gente preconiza tratar precocemente os hemangiomas, porque eles podem deixar marcas, podem deixar cicatrizes. Existem os hemangiomas mais graves, que são aqueles que ulceram, tem várias outras questões. Tem estigmas, né? Também, né, na criança. Tem. E aí eu posso fazer o propanolol via oral e tópico? Normalmente é via oral, pode ser tópico também, mas é normalmente via oral. E para todos os tipos de hemangioma, o propranolol resolve? Ajuda? Não. Nem todos respondem, mas a grande maioria sim, porque o hemangioma ele é um GLUT1 positivo, né? Então essa característica histológica ela é responsiva ao uso do propranolol. Existem os hemangiomas congênitos, que é um outro grupo de lesões que já nascem com a criança. A gente começa a complicar um pouquinho aí, né? Mas, de qualquer maneira, o tratamento do hemangioma é um tratamento clínico, feito por clínico mesmo, por pediatra, e normalmente no nosso grupo a gente tem um pediatra que se envolve com isso, porque são crianças e que você tem que acompanhar o crescimento delas e os pediatras são mais. Mas se você tiver numa condição que não tenha outro colega ou que você sabe identificar, perfeitamente pode medicar. Numa criancinha, o diagnóstico vai ser essencialmente clínico. Clínico. E você começa a tratar baseado no diagnóstico clínico. Exatamente. Pode, porque você vai dar para você medicar com propanolol, você faz um screening cardiológico simples, para ver que o paciente não tem patologia cardiológica e você pode medicar. Tem várias questões relacionadas à dose, relacionadas a sintomas e sintomas, assim, efeitos colaterais, mas que em geral são bem conduzidos ali e tolerados. A gente tinha um ambulatório de anomalias vasculares na Unesp lá. Era sim. Uma tarde só de anomalias. Ô, doutor, eu vou agora mudar o lado, trazer aqui para as malformações e para a comunidade vascular escutar, eu queria que você ensinasse para nós o conceito de nicho, de nidos. Dentro das malformações. Bom, nidos ele só tem na malformação de alto fluxo. Bom, só voltando um pouquinho atrás para também... A malformação vascular, a gente reclassifica elas em 2 grupos, os de alto fluxo e baixo fluxo. Então, MAV, que é malformação arteriovenosa, é alto fluxo. E MAV tem uma angioarquitetura característica. E uma das características de angioarquitetura é o nidus vascular. O nidus, na verdade, é uma zona de curto-circuito entre as artérias aferentes, que vão nutrir a lesão, e as veias de drenagem. Essa é a zona alvo.
de uma embolização que seria o tratamento. E é essa alteração que a gente combate com relação às embolizações que são feitas, né? Mas o NIDUS, a área nidal, ela não é única. Existem vários tipos de angioarquitetura diferentes do NIDUS. Você tem várias artérias convergindo para veias, você tem várias artérias convergindo para coletores venosos, você tem, inclusive tem 2 publicações boas para a gente avaliar que tem todas essas particularidades, e isso é importantíssimo, porque através do conhecimento de uma angioarquitetura correta, você vai usar os líquidos embolizantes adequados para aquela finalidade. E isso fazendo um gancho com a tua outra apresentação, na verdade, do Doppler, né? Isso você consegue diferenciar com o Doppler somente? Na verdade, tipo de arquitetura? Eu até voltando para o hemangioma, o Doppler ele é muito importante. Eu não faço Doppler e a gente tem radiologistas que trabalham coligados a gente, então isso é muito importante, porque ou radiologistas ou vascular, mas enfim, alguém que se dedique a isso. Na verdade, o paciente ele é avaliado e existe essa relação entre o radiologista ou o colega que está fazendo ultrassom e a gente, de dar informação, ajudá-los a entender, para eles também ajudarem a gente, o que a gente precisa com aquele exame, né? Então, até mostro uma foto interessante ali, não foi nesse congresso, mas foi no anterior, uma criança de, acho que 5, 6 meses, ali naquela fase da lesão proliferativa, com uma lesão na região temporal, pouco pulsátil e de coloração que não tão avermelhado, e que fizeram o diagnóstico de MAVE e estavam querendo indicar embolização. E uma comparação com uma paciente adulta com uma lesão pulsátil ali. Então, assim, o diagnóstico pelo ultrassom ele é muito rico e facilmente você consegue fazer essa diferenciação. Porque o hemangioma é um tumor, ele tem estroma, então você vai ver a zona hipervascular, mas tem estroma. A malformação vascular é aquela região de artéria e veia, compressível, com bastante fluxo arterial, com veia de drenagem. Então, o Doppler é importante para evitar exames em criança, para diferenciar as lesões tumorais das malformações vasculares e, dentro das malformações vasculares, diferenciar as de alto e baixo fluxo. Porque aí você consegue, sabe, só com o Doppler você consegue já direcionar o tratamento. Com certeza. E o segmento também, para não precisar ficar levando para a angiografia toda hora, né? Você consegue seguir com o Aí ultrassom. você vai também assim, vai agregar o Doppler, o exame clínico, principalmente o Doppler, ele vai agregar quando necessário. A ressonância magnética, né? Tem experiência com o exame, né? Qualquer um que faz o exame. Não. Ele vai te dar informação. Precisa dedicar muito, né? Então, José, para a gente finalizar, quem não apareceu aqui na sua palestra, que perdeu suas aulas, o que você podia dar de resumo aí, de highlight para ele? Olha, acho que assim, lidar com esse tema, né, na verdade, assim, as coisas estão se ampliando muito, muito. A genética com as drogas, todas usadas em oncologia, focada nas malformações, que é para onde a gente está indo. A bleomicina como agente esclerosante usado em artéria e em venoso, em linfático, que é um agente quimioterápico que tem poder esclerosante, que é uma estratégia completamente que vai mudar esse pensamento nosso, e essa correlação entre as outras especialidades, essa necessidade, né, esse recado seria isso, essa necessidade de você trabalhar em conjunto com outros colegas em função desse grande avanço. A gente precisa ter o pediatra, o vascular, o radiologista, o geneticista, para poder realmente avançar nos temas, entendeu? Então, eu já me sinto pequeno, assim, não consigo dar conta mais de tanta coisa que tem acontecido. Nesses congressos bianuais aí, muita pesquisa e muito avanço nessa área. Então, vira uma área de atuação quase, né? Dentro da subespecialidade de um universo próprio. Eu acho que aí, até voltando aqui, nós estávamos comentando, e até um moderador da mesa também comentou, e a incidência dessa lesão, de uma forma geral, é de 1% da população mundial. É muito. Então, imagina a quantidade de pacientes que tem, né? E muitos desassistidos e mal diagnosticados, né? Então, acho que esse é uma informação importante para a gente se interessar, desmistificar o diagnóstico, aprender, mas fazer as coisas de forma correta, estudando, avaliando os pacientes. Acho que é isso. Obrigado, Dr. José Orlando, Imagina, pelos ensinamentos prazer. e aprendizados aqui.
Muito bom. Não deixe de continuar acompanhando os episódios do Frêmito, podcast vascular, direto do Congresso Brasileiro. Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada.